E aí, gurizada, como é que tá? Pessoal do Blog Vermelho Colorados, aqui é o Luiz Schroeder, diretamente da minha casa em New Jersey, nos Estados Unidos, e eu quero falar hoje sobre a convocação do Johnny, do Internacional, para a seleção americana. O que significa isso para ele? Qual é a chance dele na seleção americana? E qual é o escândalo que está acontecendo nessa seleção americana nesse momento que talvez vocês aí, colorados, não tenham essa informação ou não estão sabendo sobre isso. É uma história muito interessante, uma loucura, e o nosso Johnny está indo mais uma vez para a seleção para se infiltrar nessa situação atual. Então eu vou explicar. Antes, não deixam de deixar um like e um subscribe aí, tá certo? Então é o seguinte, ó. Essa eu vejo como a chance do Johnny de finalmente virar uma peça importante na seleção americana. Por que ele está sendo convocado? Ele está sendo convocado porque tem alguns titulares, alguns jogadores que estão lesionados. Então, o Johnny até agora e o ano passado, ele tem sido assim um tapa-buraco. Se tem um problema, se está faltando alguém, se alguém se machucou, chama o Johnny, que ele ao menos senta no banco ali, se precisar ele entra em campo. E o ano passado, quando aconteceu isso, ele entrou numa partida e não foi muito bem. Né? Teve uns passes errados, assim, sabe, que causaram alguns problemas. Eu não sei se saiu um gol contra os Estados Unidos numa situação que o Johnny participou, mas eu sei que a performance dele não foi muito boa. Em uma das partidas, não todas. Então ele está nessa situação. Mas agora, mais uma vez, alguns jogadores estão fora por causa de lesão. E eu vejo essa como a situação perfeita para ele. Ele tem que... Olha, ele está com o quê? 21 anos? 22 anos? Essa é a oportunidade dele, né, de ir para a seleção e tentar fazer uma diferença lá, para tentar se firmar como um cara que não tá lá só para fazer número, né, mas tá lá para ser titular. O Johnny nasceu aqui em New Jersey, literalmente alguns quilômetros da minha casa, numa cidadezinha aqui perto. Só tem um hospital lá, então eu imagino que tenha, eu até sei qual é o hospital. E essa é a grande chance dele, né? Mas ele tem que ir, e ele tem que jogar bem, e tem que fazer com que eles queiram convocar ele cada vez que há convocações. Ele não adianta só ir para fazer número. E outra, a Copa do Mundo de 2026 vai ser aqui nos Estados Unidos, algumas partidas no México, algumas partidas no Canadá, mas basicamente vai ser a maioria aqui nos Estados Unidos. A Copa América de 2024, eu acho que vai ser aqui também. Estão falando que vai ser aqui. Então essa é uma grande oportunidade. Agora, o que está acontecendo na seleção americana? Olha, aqui está o escândalo. É uma coisa louca. É o seguinte, o técnico da seleção americana era o Greg Berhalter. Greg Berhalter foi jogador, foi zagueiro, ele participou da Copa de 2002. Acho que não participou em outra, só 2002. Ele era zagueiro titular. Inclusive quase fez um gol decisivo contra a Alemanha nas oitavas de finais. Que poderia ter eliminado a Alemanha, que eventualmente jogou contra o Brasil na final. E eu já falei sobre esse lance em outro vídeo. Ele cabeceou a bola, o zagueiro da Alemanha tirou a bola debaixo do gol com a mão. E o juiz não deu pênalti. Se tivesse VAR em 2002, era pênalti certo. Né? Podem ver o lance aí, Alemanha 1, Estados Unidos 0, Copa de 2002, lá no fim do jogo. Bom, então, o Greg Berhalter era o técnico, ele já era o técnico há 4 anos da seleção. E ele foi técnico agora da Copa. E na seleção americana tem um jogador jovem de 19, 20 anos chamado Giovanni Reyna. Tá? O pai dele, Cláudio Reyna, também jogou na seleção americana com o Greg Berhalter. Tá? O Reyna, se eu não me engano, teve na Copa de 98, na Copa de 2002, na Copa de 2006.
Inclusive na Copa de 2006, os Estados Unidos foi eliminado basicamente numa entregada de bola do Claudio Reyna, que era o camisa 10, que era o craque do time, ou um dos craques do time, craque entre aspas, e ele, o Claudio Reyna, entregou uma bola para o time de Gana, que fez o gol, eliminou os Estados Unidos. Isso em 2006, na Copa. Então, agora o filho do Claudio Reyna, o Giovanni Reyna, que joga na Alemanha e é considerado possivelmente um dos melhores jogadores americanos de toda a história, né? Ainda não provou isso, mas tá todo mundo falando. Ele estava na Copa, mas estava no banco. E o pai do Giovanni Reyna, o Claudio Reyna, e a mulher do Claudio Reyna, que também era jogador de futebol nos Estados Unidos, começaram a botar pressão no Greg Berhalter, no técnico, através de pessoas na Confederação Americana de Futebol, que eram todos conhecidos um do outro, porque várias peças na Confederação Americana são jogadores que agora são dirigentes e tal. O Greg Berhalter é técnico. O Ernie Stewart, que comandava a seleção, a seleção americana, também foi jogador de Copa 94, 98, né, 90. Tinha vários caras, todos se conheciam. Então o que aconteceu? O Claudio Reyna e a mulher do Claudio Reyna, putos que o Greg Berhalter não estava escalando o Giovanni Reyna de titular, estavam ligando para a Confederação Americana para falar com o Ernie Stewart e outros. O Brian McBride também, ex-jogador que jogou em Copa, que agora estava lá, para reclamar que o Giovanni Reyna não estava jogando. E isso não era de só agora na Copa, já vinha há muito tempo. O Greg Berhalter estava dando uma segurada no Giovanni Reyna por causa de problemas de comportamento. Por exemplo, durante a Copa, os Estados Unidos ganhou uma partida, todo mundo feliz no hotel, chegando no hotel, e tu vê o Giovanni Reyna entrando atrás dos outros jogadores com uma cara de triste, né? Toda a torcida americana viu aquilo, disse: qual é o problema desse guri? Pô, a gente ganhou a partida, tem que comemorar. E ele estava triste porque não jogou. Enquanto isso, nos bastidores, o pai e a mãe dele estavam ligando para a diretoria da seleção americana e falando: meu filho tem que jogar. Tu sabe? Aí eles falaram: tu sabe, eu acho que era mais a mulher do Claudio Reyna, mas ele também estava envolvido. Aí eles falaram o seguinte: vocês sabem que em 1992 o técnico Greg Berhalter deu uma surra na mulher dele, na namorada, na época namorada? Vocês sabiam disso? Seria terrível se o mundo descobrisse isso. Ou seja, eles estavam fazendo uma chantagem para tentar com que o Greg Berhalter botasse o filho a jogar na Copa. Ele já estava na seleção. A imprensa americana, os torcedores, todos sabem que o Giovanni Reyna é um bom jogador. Muitos torcedores estavam reclamando que ele não estava em campo. Ele jogou algumas partidas, mas não de titular. Então, o pai e a mãe, pior exemplo disso, né, que a gente vê, ouve histórias, né, de pai e mãe hoje em dia ligando para a escola, por que meu filho está com essa nota, essas coisas assim. Nesse caso, o Giovanni Reyna, já um profissional jogando na Alemanha, na primeira divisão da Alemanha, fazendo gol, e o pai e a mãe ligando para fazer chantagem, que eles sabem algo do passado do técnico da seleção americana, que seria terrível se isso fosse descoberto pelo mundo. Bom, acabou sendo descoberto, tanto que eu sei que eu estou falando para vocês. E o Greg Berhalter, quando essa notícia explodiu uns meses atrás, assim, eu acho que foi logo depois da eliminação na Copa, agora em novembro de 2022, nós estamos em março agora, o Greg Berhalter foi à imprensa e explicou a situação. Ele falou o seguinte: eu, naquela época, em 92, eu era estudante, a gente era amigos dos Reynas, os dois casais já estavam juntos, o Cláudio e a mulher dele,
E por sinal, o Claudio Reyna é descendente argentino, tá? Pais argentino, nasceu aqui, se criou aqui, virou jogador da seleção americana aqui. Então o Giovanni Reyna é a segunda geração argentino, tá? Então, seguinte, aí o Greg Berhalter explicou, é o seguinte, ó, eu estava num bar em 92 com a minha namorada, a mulher do Claudio Reyna estava lá também, ela estava dentro do bar e eu comecei a brigar com a minha namorada. A gente saiu do bar, fomos lá na rua e ela me deu um tapa na cara, ou um soco, um tapa, uma coisa assim, né? Aí eu fiquei puto, isso o Greg Berhalter falando, e eu acho que ele falou que ele chutou ela na perna 2 vezes, empurrou e chutou. Aí ela caiu no chão. Uma pessoa que estava na rua foi ali e agarrou o Greg Berhalter, segurou ele, ela se levantou, entrou no bar, pegou a mulher do Claudio Reyna, foram embora. O Greg Berhalter ficou apavorado com o que ele tinha feito, né? Ligou para ela, pediu desculpas, foi para casa, contou para os pais dele o que aconteceu, fez terapia, fez várias coisas para tentar resolver a situação, para pedir desculpas, fez community service em organizações de abuso de mulher, tudo isso naquela época. Passou-se 7 meses até a namorada dele, que hoje é mulher dele, demorou 7 meses para os dois conversarem novamente e se acertarem. E ambos os lados, a mulher e ele, dizem que desde então nunca mais nada assim aconteceu, tá? E casaram, acabaram casando, têm filhos, estão felizes, aparentemente. E o Claudio Reyna e a mulher deles vieram com essa história de 30 anos atrás para tentar chantagear, para botar o filho a jogar, ou nem para botar o filho para jogar, para ver se demitissem o Greg Berhalter. Acabou a Copa, Estados Unidos não se classificou depois das oitavas, e o Greg Berhalter, o contrato dele acabou, mas não demitiram. A seleção estava tentando decidir o que a gente vai fazer, Aí abriram uma investigação, no caso, que acabou agora a investigação. Entrevistaram várias pessoas envolvidas, né? Chegaram à conclusão que não foi tentativa de chantagem, aparentemente. Assim, para legalidade, assim, não foi chantagem. E que o Greg Berhalter não fez nada errado além do que aconteceu naquela época e que ele acertou com ela e depois, né? E me parece que não vão renovar o contrato dele, que já acabou, né? Por isso que agora o Johnny foi convocado, mas não por ele. Foi convocado pelo técnico interino que está na seleção. E o Greg Berhalter provavelmente não vai renovar, porque acabou, né? 4 anos, não conseguiu passar das oitavas na Copa, e agora tem esse problema aí. Como é que ele vai poder trabalhar com o Giovanni Reyna a essa altura? Não tem como, né? Então é isso. Então esse é o escândalo na seleção americana, que o Johnny agora está retornando para viver, né? Só que é uma grande oportunidade para ele, né? Porque no momento não tem técnico. Estão falando em Zidane. O Zidane já falou que ele não quer, mas vai saber, né? A imprensa tá pedindo técnico estrangeiro e não técnico americano, que eu acho que nas últimas Copas aí era quase tudo técnico americano. Teve um que eu acho que era o Klinsmann, alemão, que foi na Copa de 2000 e tantos. Mas então eles estão querendo trazer técnico estrangeiro para cá. E então é a oportunidade do Johnny entrar na seleção e tentar fazer algo diferente, fazer uma diferença para virar titular, ou para ao menos ser uma reposição imediata, e não só um cara que alguém se machucou, precisamos do 23º jogador,
Vamos chamar ele. Então é isso. Johnny na seleção americana, escândalo na seleção americana, agora que está chegando ao fim, está se resolvendo. E é isso. E o Inter agora na semifinal do Gauchão, agora vai começar logo mais. Botaram o calendário onde vai ter final de Gauchão, partida 1 e partida 2 e bem no meio um jogo da Libertadores. Absurdo isso, ridículo, que o Gauchão já deveria acabar antes da Libertadores começar. Aí vai ter Libertadores, Copa do Brasil e ainda final de Gauchão, se o Inter chegar na final, né, claro. Tem que chegar e tem que ganhar. O Inter tem que ser campeão do Gauchão esse ano. Acabou as desculpas, pelo amor de Deus, né? Essa partida que a gente perdeu no Grenal agora aconteceu, até foi bom acontecer, porque dá uma acordada nos caras, né, para eles não ficar de saltinho alto. De repente o Grêmio que entra de salto alto agora, e temos que chegar na final e temos que ganhar essa porra, né? Chega. Temos que ganhar. Faz, 2017 que a gente não ganha um título, eu acho, ou 16. Nós estamos em 2023, pelo amor de Deus, acabou. Vamos ganhar essa merda, porra, né? Então é isso, pessoal. Valeu. Dá um like, subscribe. E a gente se vê qualquer hora dessas. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.